Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Hoje estamos aqui para apresentar mais um episódio do Podcast. No episódio de hoje, nós vamos trabalhar com dois pensadores e professores que estudaram na FADBA, na Faculdade Adventista da Bahia, localizado em Cachoeira. Hoje aqui conosco temos Luísa Vitória Bramon, professora, historiadora, professora de música, artes e literatura, e também temos João Pedro Nascimento, professor também de literatura, artes e português, e também um grande historiador da nossa história brasileira. Dá um oi pra galera. Oi, gente. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui. Prazer, pessoal. Pronto. Para começar o nosso debate de hoje, eu gostaria de deixar claro para o público qual é o nosso alvo. Hoje nós vamos trabalhar com um movimento artístico muito importante e revolucionário para a nossa história. Com certeza, né? Que é o quê? O dadaísmo. Sim. Então, como a gente vai começar falando sobre o dadaísmo? Eu vou começar perguntando para vocês o que é o dadaísmo. Eu acho que para a gente entender como funciona, primeiro temos que saber o que é. Então, para começar, Luísa, você pode explicar o que é o dadaísmo e me explicar também um pouquinho de quais foram as principais características do dadaísmo? Claro. O dadaísmo ele surgiu durante a Primeira Guerra Mundial, lá em 1916, como uma resposta ao caos e à destruição que o conflito trouxe. Era um movimento anti-arte que questionava os valores estéticos e sociais da época. E os artistas do dadaísmo, eles utilizavam o absurdo, a ironia e o humor em suas obras, desafiando as convenções. Muito importante. Eu adorei a sua descrição. Mas agora, João Pedro, você também pode comentar um pouquinho pra gente, né? Como é que o dadaísmo, ele se manifesta em prática artística? Claro, com certeza eu irei sim falar. Inclusive, antes da gente chegar aqui na gravadora, eu estava comentando com o Luiz sobre a questão do movimento, né? Como é a questão de o dadaísmo transforma qualquer coisa em arte, transformando até uma simples mesa em uma arte, né? Ele pega e cria a arte em algo que às vezes uma pessoa convencional não consegue enxergar. Muitas pessoas gostam até de chamar que é o lado exagerado da arte. Ótimo. Pronto, agora nós vamos partir para o contexto histórico e também o cultural, né? Do dadaísmo. Então, me diga aí, Luísa, qual era o contexto histórico que levou ao surgimento do dadaísmo? Bom, o dadaísmo emergiu em um período de crise. A Primeira Guerra Mundial desestabilizou a Europa e com isso muitos artistas estavam desiludidos com a sociedade e a cultura que permitiram tamanha destruição. É importante ressaltar também, um comentário aqui meu mesmo, tem o Cabaret Voltaire, que fica em Zurique, que ele foi o berço do movimento, que foi onde os poetas e os artistas eles se reuniam para desafiar as normas, né? Sim, com certeza. Aproveitando então, João, me diga aí, você vê alguma relação entre o dadaísmo e as questões sociais atuais? Sem dúvidas, o dadaísmo, ele pratica muito a questão da identidade, né? Ele é uma representação, às vezes, de um sentimento, de uma arte que, às vezes, a gente não expressa da maneira que o estereotipo de arte significa, né? Mas existe sim, constantemente a gente vê uma expressão muito comum na política, em artistas contemporâneos, porque eles costumam a querer desafiar um pouquinho da norma comum, entendeu? Aí cria essa nova maneira de apresentar arte, que é o dadaísmo. Ótimo. Gente, eu separei muitos tópicos aqui pra gente conversar. Mas antes da gente partir para o próximo tópico, que vai ser as principais figuras do dadaísmo, antes da gente falar disso, eu vou entrar com a nossa vinheta, claro, para poder fazer o anúncio do nosso próximo episódio. Então vamos lá. Depois da nossa vinheta, eu vou falar um pouquinho para vocês, de forma resumida, sobre o nosso próximo episódio do podcast. No nosso próximo episódio, nós vamos ter aqui duas figuras super importantes, que são duas professoras também de educação adventista e que vão trabalhar com a gente coisas diferentes, mas que vão agregar muito no nosso conhecimento. Uma delas
é a professora Najara, que dá aula de português e literatura na Escola Adventista de Itapajipe. Não vou falar muito sobre o que a professora vai falar, mas fica um spoiler para vocês se interessarem e estarem aqui toda sexta-feira às 16 horas. Voltando aqui do anúncio, até peço desculpa pelo atraso, mas o próximo tópico que eu fiquei de falar com vocês foi para a gente conversar as principais figuras do dadaísmo, né? Que eu acho muito importante falar sobre essa parte. E para começar, eu queria que você, João, me dissesse quem foram algumas das principais figuras do dadaísmo e qual foi o seu impacto na nossa sociedade. Claro, sim. Inclusive, eu gosto muito de falar sobre isso, viu? Porque eu me vejo, às vezes, aquelas personalidades daqueles principais nomes, eu vejo uma inspiração para eu poder estudar o dadaísmo, entendeu? Sim. Por exemplo, Marcel Duchamp, o Tristan Tzara, o Hugo Ball. Duchamp, por exemplo, mesmo, ele revolucionou a arte com suas obras conceituais, como A Fonte, por exemplo, uma das maiores dele. Que foi um urinol. Sim, que isso, ele que ele assinou isso e deixou exposto grandes movimentos também artísticos. Que foi, na época, né, era um desafio pra, tipo, arte, isso é arte. As pessoas olhavam e viam, tipo, nossa, que absurdo. Como um mictório, como um extintor pode se tornar arte. Sim. Então, por isso que eu acho interessante a gente também trabalhar esses nomes, viu? E você, Luiz, como é que você vê a influência desses artistas em seu trabalho? Bom, acredito que ao abraçar o absurdo e a provocação, posso criar obras que geram diálogo e reflexão. Né? A liberdade criativa que esses artistas defenderam é algo que eu busco em cada projeto meu. Sim, claro. Pronto, a gente falou um pouquinho sobre isso. Agora, eu queria também comentar com vocês sobre a influência do dadaísmo na arte contemporânea. E aí a gente começa falando... Luiz, você estava falando agora mesmo? Me diga aí, como o dadaísmo ele influenciou movimentos artísticos, como o surrealismo e a arte conceitual, todos esses dois, né, subsequentes. Bom, o dadaísmo ele abriu caminho para o surrealismo, que explorou o inconsciente e os sonhos. Além disso, a arte conceitual, que coloca a ideia acima do objeto físico, deve muito à visão dadaísta e de que tudo pode ser arte. Sim, claro. E aí a gente também pode complementar com o João, né? Você poderia dar exemplo, João, de como o dadaísmo se reflete na arte atual? Com certeza. Como eu já tinha falado, né? Ele acaba impactando muito na política e em outras coisas. E muitos artistas contemporâneos utilizam elementos do absurdo, como colagens, performances e instalações interativas que levam o conceito de arte como uma provocação que se torna muito relevante para o dadaísmo. Não, claro. Nosso podcast ele tem um tempo um pouco limitado, eu digo assim. Então eu gostaria aqui de fazer também umas considerações finais e também algumas reflexões, né? Para encerrar o nosso episódio, eu quero ouvir de vocês exatamente algumas considerações finais sobre a importância do dadaísmo nos dias atuais, né? Você, Luísa, pode começar falando pra gente? Claro. Certamente, né, o dadaísmo nos ensina a questionar tudo, desde a arte até as normas sociais. Em um mundo cada vez mais polarizado e tecnológico, o questionamento e o absurdo podem ser ferramentas poderosas para a crítica e a reflexão. É uma lembrança de que a arte não precisa ser séria para ser significativa. Não, de fato. Mas e você, João, me diga aí, uma mensagem que você levaria para os ouvintes sobre a relevância do dadaísmo nos dias de hoje? Cara, eu diria que o dadaísmo nos convida a utilizar nossa criatividade de uma maneira sem limites, implementar elas em um movimento artístico como, por exemplo, tudo pode ser arte. É o que o dadaísmo coloca em prática, que tudo pode ser arte. E que ajuda, né, as pessoas a se expressar de uma maneira mais segura, ajudar na liberdade de expressão. É isso que o dadaísmo inspira muitos jovens, entre outras pessoas, né? Antes da gente finalizar, João e Luiz, eu recebi aqui algumas perguntas nos comentários do nosso podcast, porque estamos ao vivo para todo o Brasil, Sim. Mas principalmente para o nosso público baiano, soteropolitano e da Escola Adventista de Itapajipe. Algumas das perguntas
dos alunos do segundo ano A da escola de Itapajipe é como o dadaísmo pode influenciar a educação artística hoje. Quem gostaria de responder essa pergunta? Poxa, é uma ótima pergunta, viu? O dadaísmo ele pode encorajar os educadores a permitir que os alunos explorem a arte de maneira livre e não convencional. Isso pode levar a um ambiente onde a criatividade é valorizada acima da técnica. Com certeza, né? Porque o dadaísmo, ele ajuda os estudantes, né, expressarem os seus sentimentos, a sua maneira de ver a arte, né, nessas representações, por exemplo, como o Beauchamp tinha feito, né, a obra dele. Outras pessoas podem fazer obras assim como deles e colocar essa representação, que o mais importante para mim na arte é a maneira que a pessoa coloca o seu sentimento naquilo. É uma ótima explicação. Agora aqui tem outra, calma, que tem mais uma. Qual é o papel do humor no dadaísmo? Rapaz, essa pergunta foi excelente. O humor é fundamental porque o dadaísmo também pode ser utilizado, o humor, para utilizar nossa arte, porque é diferente. As artes tradicionais, geralmente a gente vê uma seriedade nas pinceladas, às vezes, por exemplo, uma maneira mais grosseira, representando formas geométricas como o cubismo, como outras diversas artes. Mas o dadaísmo, a pessoa tem liberdade de trabalhar com humor, com diversas coisas. Então é muito importante isso, viu? Inclusive a pergunta foi ótima aí, viu? Obrigado aí para quem fez essa pergunta. Até porque, né, é uma abordagem mais leve, a do dadaísmo, muito incisiva, e ela também permite uma reflexão mais profunda. Mas quer complementar, Luiz, pra gente? Quero sim. Queria falar que o humor também muitas vezes ajuda, né, a quebrar barreiras, permitindo que as pessoas se conectem com a arte de forma mais acessível e divertida também. Não, claro. Pronto, agora nós vamos para o nosso anúncio dos nossos patrocinadores e voltamos para concluir o nosso podcast de hoje. Gente, infelizmente a gente chegou ao fim do nosso episódio. Eu agradeço muito a presença de vocês, Luiz e João Pedro. Foi uma conversa muito enriquecedora para mim, sobre dadaísmo e suas repercussões, né? Eu que agradeço, é incrível poder compartilhar, né, todo o conhecimento que a gente tem com as pessoas que se interessam por isso. Eu sou muito grato, inclusive eu sou fã do seu podcast, viu? Eu assisto super os episódios. Quando eu tava nos últimos semestres na faculdade com o Luiz, eu via e pensava, nossa, eu quero um dia estar nesse podcast. Eu agradeço todo mundo por estar aqui, viu? Pelo convite, a produção. Muito obrigado. Espero outros convites, viu? Claro, você vai receber. Eu que agradeço vocês, eu gostei muito da companhia de vocês. E você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar até aqui, viu? Se você gostou desse episódio, não esquece de inscrever, deixar o joinha. Se você está assistindo no Spotify, favoritar, baixar, escutar offline. Também é a nossa forma de demonstrar nossa criatividade e nossas artes nas redes sociais, né? Fiquem aí com a nossa vinheta de encerramento e muito obrigado pelo podcast de hoje.